Então, o objetivo da aula de hoje é fazer o chamado balanceamento de fases, tá? Então, quando nós encontramos a potência total instalada da nossa edificação e quando nós encontramos a demanda máxima da nossa edificação, aqui eu tinha organizado nesse local, ó, tem aqui a potência total instalada, 31.760, e aqui a demanda que eu calculei com base nos fatores de demanda, tá? Então, a gente tinha olhado nessa tabela aqui da Copel e com base nessa demanda máxima prevista, a gente encontrou uma categoria de atendimento, tá? Por exemplo, ó, aqui a minha demanda máxima deu 16, quase 17, né? kVA no caso. Ó, então o 17 está entre o 15 e o 19, eu pego sempre o superior, né? Então vou para o 19 em kVA, categoria 36. Então a minha entrada aqui vai ser uma entrada trifásica, tá? Eu já tinha colocado isso, ó, uma categoria 36, número de fases 3, uma entrada trifásica. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou dentro lá do meu padrão de entrada, vindo lá da rua, a concessionária vai fazer a ligação de 3 fases para mim. Tá? A gente pode denominar elas como A, B ou C, ou a gente pode denominar como R, S ou T, o que é o mais comum. Tá? Então aqui eu vou chamar de R, S ou T. Na minha aula, aula 5, eu já tenho um exemplo aqui do balanceamento feito. Tá? Então ele tem também uma planilha, né, que tem todos os circuitos aqui da edificação, e ele organizou da seguinte forma, ó. Por exemplo, o circuito 1 ele colocou na fase T, o circuito 2 na fase S e assim por diante, tá? Para que a gente faz isso? Para ter certeza que a gente não está sobrecarregando uma das 3 fases, ó. As 3 fases estão alimentando potências semelhantes, ó. Então aqui nós fizemos no final a somatória. Ó. Na fase R fica uma potência total de 12,66, que está em kVA. Tá? Se fosse em volt ampere só, isso aqui vezes 1000, ia ficar 12.660. Na S ficou 11,9, na T 11,84. Tá? Então, qual que é o objetivo do balanceamento? É distribuir os circuitos para ser alimentados de forma semelhante para as 3 fases que estão chegando lá no nosso quadro de distribuição, tá? No caso aqui nós temos 2 quadros, temos um no térreo e temos um no superior, porque é um sobrado, né? Então não tem problema, a ideia é a mesma, eu só, para ficar mais fácil de organizar, eu agrupei todos os circuitos da casa numa tabela só, tá? Antes eu estava trabalhando separado. Tem aqui já a potência de cada circuito e aqui eu tenho a tensão, né? Então, circuitos de iluminação e tomadas de luz geral no monofásico, fase neutro, 127 volts, e os circuitos das tomadas de uso específico, fase, 220 volts, tá? E aqui eu tenho os fatores de demanda, tá? Os fatores de demanda eu vou utilizar também. No exemplo aqui, por exemplo, ele faz o balanceamento sem considerar os fatores de demanda, o balanceamento da potência total instalada ou carga instalada, e ele faz um balanceamento considerando os fatores de demanda. Então, lógico que todos eles vão cair, né? Que é lembrando a demanda máxima, porque nós não estamos utilizando todos os circuitos ao mesmo tempo, tá? Então, a gente pode balancear aqui na carga, depois balancear também na demanda e ver se tem alguma coisa muito discrepante, a gente pode ajustar, tá? Então a gente trabalha com base de tentativa e erro, a gente vai aqui distribuindo de forma que lá no final fique tudo semelhante, tá? Tem até um critério prático, digamos assim, que é no máximo 20% de desvio entre um circuito e o outro, tá? Quer dizer, do menor para o maior. Aqui, como nós estamos em 3, a gente faz assim, para a gente saber se está bom ou não. Então, vamos aprimorar essa tabela aqui, ó. Eu vou fazer sem os fatores de demanda, a fase R, S e T, e aqui com os fatores de demanda, também R, S, T.
Acho que eu deveria ter feito isso aqui uma linha acima. Deixa eu copiar para cima ali. Porque ali já começa o circuito 1. Agora eu vou mesclar isso aqui. E aqui também. Aí. Deixa eu colocar aqui para centralizar, para ficar organizado. Aí. E acho que também já vou colocar aqui os contornos. Então, nós temos o circuito 1, que tem uma potência de 1180. Então eu vou colocar na fase, até acho que eu vou digitar manualmente, esse aqui na fase R. O circuito 2 vou colocar na S. E eu vou distribuir a princípio, meio que tentar deixar um pouco em cada fase, depois eu vou ajustando. Ó, 1900, 1200. Aqui tem um detalhe, ó. Quando for 220 volts é bifásico, tá? Então a gente está utilizando duas fases para esse circuito. Então a gente divide também. 127 é fase neutro, vai só para 1, e quando 220 a gente divide. Então esse circuito aqui da torneira, ó, o total dele é 2.500. Então a gente vai dividir, por exemplo, 1.250 para um e 1.250 para outro, ó, no mesmo circuito, tá? Aqui mesma coisa, 1.250 para um. Como eu vou colocar nesse aqui, que ele acho que ele está com menos potência. Aqui também é do portão, 750 para um, 750 para outro. Aqui já volta a ser 127, então eu só escolho um deles. 1480, 2000, 2400, 1200. Agora voltou aqui as tomadas de uso específico, ó, dos ar-condicionado. 750 para um, 750 para outro. Assim por diante. Eu vou distribuindo aqui meio que no olho, digamos assim, para depois eu ajustar. Os chuveiros vai 1250 para um, 1250 para outro. Vou colocar aqui e aqui. 1250. Se eu quero saber se eu não me perdi aqui na hora de fazer, ó, posso fazer uma somatória dos circuitos, tá? E aqui agora somar cada fase. Depois somar as 3 fases, que daí eu sei se eu esqueci de alguma coisa, digitei um valor errado ou não. Daí eu investigo onde é que está o meu problema. Fase T. É legal sempre somar também os campos em branco, ó, porque depois eu vou alterar isso aqui e daí ele já vai atualizar aqui embaixo, ó. Então, para dar certo, esses 3 aqui, ó, tem que dar igual aquele da esquerda. Então vamos lá. Esse mais esse tem que dar 33.260. Tá ali, então quer dizer que eu não errei em nada até agora. Ó, já tá meio que balanceado. Tá, eu falei que ele pode ter um desvio máximo de 20%, um critério prático. Então vamos pegar ali, por exemplo, o menor, que é 10.300, dividido pelo maior, que é 12.260. Ó, deu ali 84%, né? Se a gente pegar esse aqui menos 1, dá 15% de desvio, então já está coerente. Até a gente poderia deixar um pouco melhor, mas já está coerente, tá? Então aqui eu fiz o balanceamento sem os fatores de demanda. E eu vou até deixar isso aqui, acho que em negrito aqui, fica mais fácil de visualizar. Vou salvar. E agora eu vou balancear aqui com os fatores de demanda. Agora eu prefiro já utilizar aqui as funções do Excel para não me perder, ó. Então a princípio eu vou fazer o que eu coloquei na fase R, eu vou colocar aqui na fase R também, ó. Só que vai ser igual a potência vezes o fator de demanda, tá? Ele vai dar bem menor. Então deixa eu fazer aqui rapidinho. Circuito 2 eu coloquei na S, então potência vezes fator de demanda. O circuito 3 eu coloquei na T, então é igual potência vezes fator de demanda. Deixa eu ver se consigo trabalhar com a tela assim. Esse circuito aqui igual potência vezes o fator de demanda. Esse aqui potência vezes o fator de demanda. Até tem uns fatores de demanda que eles são
Eu vou clicar lá naquela outra tabela que é melhor. Aqui às vezes eu vou mudar depois, ele vai dar problema. Que eles são um, né? Os fatores de demanda que forem um não vai mudar em nada. Esse circuito eu coloquei na fase T, então aqui eu também vou colocar na fase T. Aqui vou clicar. Aqui na verdade já é 220, né? Então eu vou ter que fazer assim, ó. Isso aqui dividido por 2 vezes o fator de demanda. Ó, deu 600 ali. Aqui mesma coisa. Igual. Vou pegar esse aqui dividido por 2 vezes o fator de demanda. Ó. Ficou 600 para cada fase. Aqui mesma coisa, né? Só que aqui agora eu coloquei na R e na S. Então, igual potência total dividido por 2 vezes o fator de demanda, que é 1. Então aqui não vai mudar, né? Eu posso até inclusive digitar o valor aqui. Então, para economizar tempo, eu vou digitar. Ó. Esse fator de demanda também é 1. Eu vou digitar ele aqui. Aqui já é 0,24. Então, esse aqui vezes... Deixa eu pegar aqui, ó, nessa coluna das potências, vezes o fator de demanda. Depois eu vou conferir, eu posso estar errado algum valor. Igual esse aqui, vezes o fator de demanda. Sempre conferir aqui. Se eu coloquei lá na T, aqui eu vou colocar na T também, ó. Vezes o fator de demanda. O próximo circuito eu coloquei na R. Então é igual a potência vezes o fator de demanda. Aqui o fator de demanda já é 1, então posso digitar para ser mais rápido. Que são os ar-condicionados, né? Aqui os chuveiros já vou ter que fazer de novo, ó. Esse dividido por 2, porque é bifásico, vezes o fator de demanda. Mesma coisa aqui, igual potência total dividido por 2 vezes o fator de demanda e assim por diante. Eu até posso preencher 600 aqui, ó, porque eu sei que aqui vai ser tudo igual, tá? Então a gente tem que usar também o nosso bom senso. Vamos fazer as somatórias de todos eles. Somar aqui a fase R. Deu 5.000 e pouquinho. Vamos somar a S. Também bem próximo. E vamos somar a T para ver quanto que dá. Também deu ali na casa dos 5.000, tá? Como os fatores de demanda eles mudam bastante, né? Um aqui é 0,24, outro é 1. Pode ser que depois de eu fazer a somatória aqui com a aplicação dos fatores de demanda, ele deu um valor muito diferente, tá? Então eu tenho que refazer algum circuito ou outro. Deixa eu colocar isso aqui em negrito. E vou colocar aqui os resultados numa cor diferente para mim conseguir visualizar melhor. O que eu vou fazer? Deixa eu conferir se isso aqui está adequado. Vamos ver se tem 20%. Ó. Então vou pegar 5.082, que é o menor, dividido por 5.932,4, que é o maior. Ó. Tem 85% ali, tá? Então tá dentro de um... tá coerente. Eu posso manter esse balanceamento que eu fiz, tá? Então, como que isso é feito na prática? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui de um disjuntor, de um quadro de distribuição. Aqui, ó. Cada circuito ele vai ter o seu disjuntor de proteção, tá? Então, cada disjuntor ele vai ser alimentado por uma fase, ou pela R, ou pela S, ou pela T, tá? Então essa nossa organização que vai definir isso. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu defini que o circuito 1 vai ser alimentado pela fase R e o circuito 2 pela fase S, assim por diante, tá? Isso é organizado lá no quadro de distribuição na hora de fazer a instalação, de organizar ali os disjuntores, tá? Então lógico que na prática não é necessário colocar o 1, daí o 2, daí o 3, um do ladinho do outro. É mais fácil a gente agrupar eles por fase. Ó. Então vou colocar todos os circuitos da fase R
tipo o circuito 1, o circuito 4, próximos ali, ó, para ficar mais fácil de instalar, tá? Então, executivamente, digamos assim, na hora de você executar, tem esses macetes aí. A parte de dimensionamento de demanda, de balanceamento de fase, aliás, seria isso.